E aí, povo de Deus, vamos estudar a lição? Moçada, é o seguinte, deixa Deus alcançar seu coração mais uma vez nessa manhã, por intermédio da palavra dele que nunca volta vazia. Resultado do concílio de Jerusalém, para a glória de Deus. O concílio decidiu que os gentios não precisavam se tornar judeus para serem cidadãos do reino dos céus, obedecendo a todos os aspectos das leis cerimoniais, inclusive a circuncisão, para se tornarem cristãos. Ou seja, para se tornar cristão não tem que ser judeu. Pode ser cristão brasileiro, pode ser cristão francês, pode ser cristão americano, pode ser, enfim, a nacionalidade não importa. Você pode ser cristão mediante a aceitação de Jesus como Salvador. Então, para ser judeu tinha que ser circuncidado, o concílio decidiu, não precisa ser circuncidado. É claro que isso escandalizou um montão de gente lá, ficaram chateados, era como se estivesse jogando tudo que o pai Abraão ensinou na lata do lixo e tal, as tradições e tal, enfim. Agora, o concílio trouxe a resolução do problema, não foi uma solução fácil. E sabe por que não foi uma solução fácil? Por causa não da ausência de intervenção divina, não. A solução não foi fácil por causa de um problema chamado eu. Eu muitas vezes sou o problema que impede o avanço da obra de Deus. O tempo que eu gasto criando problema, resolvendo problema, é o tempo que eu deveria gastar orando mais, pregando mais a palavra, mas às vezes a gente fica se envolvendo tanto em problema, apagando fogo aqui, apagando fogo ali, e o que a gente devia fazer, não faz. Exatamente isso. E o concílio de Jerusalém conseguiu chegar a um consenso, graças a Deus, e deixou-nos algumas lições aí muito preciosas. Por exemplo, é muito importante ouvir as pessoas. Ouvir. E eles escutaram Pedro, e eles escutaram Paulo, e eles escutaram Tiago, escutaram. Às vezes nós temos que ouvir, ainda que o que a gente ouve não significa necessariamente o que nós gostaríamos de escutar, mas ainda assim temos que ouvir. Ainda que seja algo que você não goste, nós temos que escutar, isso se chama respeito. E todo mundo já diz por aí, temos duas orelhas para ouvir, uma boca para falar, significa que a gente tem que escutar mais do que falar. E outra coisa, você já considerou a hipótese de a pessoa que está com uma opinião diferente da sua, de repente ela pode ter razão, que nós não somos sempre o dono da razão. Então a pessoa que fala, de repente ela pode ter razão. A pessoa que fala, ela precisa ser escutada pela gente. E a pessoa que fala, de repente, a gente valoriza mais e constrói uma amizade em função do respeito, porque mesmo ela falando algo que difere da nossa opinião particular, isso significa que a gente pode conviver a despeito de termos ideias diferentes, simplesmente por intermédio do vínculo chamado respeito. O concílio de Jerusalém realmente ensinou coisas preciosas demais, mas quando a pergunta agora que surge é muito simples. Quando eu chego, o problema ele é ampliado ou o problema ele é resolvido? Tua presença nos lugares onde você vai resolve problemas ou amplia problemas? Você é solucionador ou você é causador de problemas? Tu é bênção ou tu é maldição, meu irmão? Escolhe. E que Deus te ajude a ser bênção em nome de Jesus. Vamos orar? Pai querido, nós não queremos ser maldição para a vida de ninguém. Nós queremos ser bênçãos, solucionadores de problemas e não ampliadores de conflito. Ajuda-nos para que possamos refletir tua vontade em nome de Jesus.